E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, podcast pós-rodada de domingo. E aí, né? E aí, a cara do Abel Ferreira, e não diria de poucos amigos, mas de uma certa frustração. Né? O torcedor palmeirense e a imprensa em geral, e eu faço coro, imaginava que esse jogo contra o Botafogo seria o jogo pela liderança do campeonato. E eu acho que nem o mais pessimista dos palmeirenses pudesse imaginar que depois de duas rodadas o Palmeiras fosse terminar esse domingo 8 pontos atrás do Botafogo. É isso aí. São 8 pontos atrás do Botafogo. Foi uma semana péssima para o Palmeiras. E como eu falei, né? A diretoria do Palmeiras aumentou os ingressos para esse jogo, só esqueceram de combinar com o time e com os adversários. A gente vai chegar nesse jogo. Obviamente aqui, eu entendo que talvez alguns torcedores palmeirenses fiquem bravos comigo e assim, a análise a gente faz sempre com base naquilo que a gente vê dentro de campo. Né? Isso não necessariamente reflete o que a equipe está vivendo. É só apenas a percepção que a gente tem com base no que a gente vê. Tá? E isso vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo. Os dois gigantes do futebol brasileiro, acho que estão vivendo é, obviamente que de formas distintas, né? De formas distintas, porque o Flamengo levou 4-0 do Bragantino e sofreu para vencer do Santos. O Palmeiras perdeu dois jogos aí com um gol apenas. O Bahia até jogou bem, é verdade, mas o Flamengo também jogou bem contra o Santos e sofreu pra caraca, né? Sofreu pra caraca. Enfim, mas eu acho que assim, dadas as devidas proporções, ambos os gigantes vivem em momentos semelhantes, tá? E a gente vai chegar lá. Deixa eu só trazer o site do GE aqui, tá? O placar do dia e as notícias esportivas todas do site do GE, deixando os créditos de antemão, deixando o convite aberto para você, torcedor. A gente vai ouvir as palavras do Abel Ferreira, uma coletiva muito longa, tá? Bastante longa, mas um Abel tranquilo, né? Não ficou dando pitaco na imprensa, não reclamou de arbitragem, reconheceu o mérito do Botafogo, obviamente também reconheceu que o Palmeiras teve os seus bons momentos e não aproveitou mais uma vez, tá? Vambora. A agenda do dia é essa, os resultados não é segredo para ninguém, o Palmeiras perdeu do Botafogo por 1-0, jogo no Allianz Parque. Grêmio venceu o Curitiba, uma massagenzinha de 5-1. Santos perdeu do Flamengo na Vila, né? Vila sem torcida. 3-2 Flamengo. O Bragantino confirmou o grande momento que vive, a goleada aplicada para cima do Flamengo, 2-0 para cima do Goiás. E o Internacional conseguiu uma importante virada para cima do América Mineiro, estava perdendo por 1-0. E aí, com gols de Alemão e Jean Dias, conseguiu uma virada importante. Vamos, pô, eu não sei qual que é o melhor formato, tá? Até peço a opinião de vocês, se eu falo primeiro do jogo, depois das matérias esportivas, eu vou passar primeiro pelas notícias esportivas e depois a gente volta jogo a jogo, tá? Não vou falar muito especificamente de um ou outro jogo, eu vou focar mais no jogo do Palmeiras, tá? E do momento do Palmeiras e do momento do Flamengo. Eu vou focar mais nessas duas equipes, e deixando o convite aberto para você que, se você quiser que a gente dê um destaque maior para o seu clube do coração, é só deixar o comentário, a gente no próximo podcast dá um destaquezinho maior, tá? Vambora, que o Antônio Carlos Zago, técnico do Coritiba, ele desceu o pau, né? Ele jogou, é o famoso jogar a merda no ventilador, né? Ele culpa os jogadores pela derrota e se isenta. Se não reforçar, vai cair para a Série B. O Curitiba, que agora virou uma SAF, né? Vendeu a SAF, a maior parte da SAF foi vendida. Não é mais a agremiação do Curitiba, mas até a grana chegar, né? Vamos ver se dá tempo de selar o acordo, de assinar tudo, chegar a grana e se reforçar. Porque, segundo, eu acho que ele está querendo também, com esse discurso, cavar a saída, né? Não é possível que ele vá continuar no cargo depois de mandar uma dessa. Né? De novo, acabamos pecando em erros individuais. Praticamente foram três, quatro, fica difícil. Um segundo tempo muito abaixo do que podemos fazer sem alma. Mais uma vez saímos com uma derrota, assim como no ano passado. Importante a gente destacar que, por mais que, por exemplo, a gente fazia críticas ao Barbieri no Vasco. Cara, o trabalho do Zago não é muito melhor que do Barbieri, tá? Tudo bem que o Barbieri tinha recursos humanos um pouco melhor, na minha opinião, mas daí a você. Eu garanto que você pegar
não tô aqui desmerecendo não, tá? De forma alguma, mas você pegar e pôr o Jair Ventura na equipe do Coritiba, não ia tomar 5 do Grêmio, não. E aqui eu não tô desmerecendo o trabalho do Jair, não. Eu tô exaltando, tá? Então, assim, ele pode, obviamente que quem joga são os jogadores, né? Quem joga, mas ele tem uma responsabilidade também como treinador de não só montar a sua equipe, mas se existem erros individuais, ele como o gestor da equipe, como comandante, ele tem por obrigação montar um esquema tático que permita minimizar os erros. Por isso que eu digo, se de repente coloca o Jair ali, eu duvido que o Jair teria tomado, e não estou dizendo que o Jair ele é retranqueiro, nem nada disso. Para mim é um bom treinador que, até por não ter respaldo das gestões por onde ele passa, ele não consegue executar um trabalho de mais qualidade. Não estou dizendo que ele é um mega treinador, não é isso. É um cara que ainda precisa se provar, né? Ele não se firmou por onde passou, mas também nunca teve respaldo. É difícil você dizer se um treinador vai vingar. É que o Guto Pereira. Dá para dizer que o Guto ele é um treinador meia boca? Ele acaba pegando equipes menores. Há quem diga que existe muito preconceito pelo fato dele ser gordinho, né? Tem gente que diz isso, né? E fala que é verdade, né? Tem jornalistas que falam, ele sofre preconceito sim, por ele ser um cara gordinho, né? Ele não é apresentável para grandes equipes, para grandes camisas, de repente, né? Tem gente que diz isso. Eu não sei, eu não posso falar porque eu não sei, mas tem gente que diz. Então, assim, se ele não tem oportunidade de treinar um grande clube com grandes jogadores, dá para dizer que ele é um treinador ruim? Não dá, né? É complicado. Então, assim, tô falando do Antônio Carlos A, mas é óbvio que, como eu volto a repetir. Aliás, eu tenho que fazer uma correção aqui. Já vou sair das notícias do Curitiba. Eu só acho assim, exagerou um pouquinho, passou do tom. Mas enfim, de repente ele tá querendo cavar uma saída, ou ele sabe que vai chegar a SAF e já tá chutando pau mesmo, mandando um recado pros caras que precisa contratar. E precisa, de fato, né? Mas pedir desculpas ao torcedor do Fluminense, porque ontem eu tava falando do Eduardo Barros, eu falei Eduardo Barroca, né? Pô, aí a gente comete as nossas gafes aqui, mas quando aí fala para pô, ó a merda que você falou lá, a gente vem, a gente corrige, tá? Então pedir perdão ao torcedor, né? Ao próprio Eduardo aqui, né? A comissão técnica do Fluminense, a agremiação, enfim, a todos os envolvidos. Peço perdão, obviamente, porque a gente confunde, né? Eduardo Barroca é o outro treinador, né? E o Eduardo Barros é o auxiliar do Fernando Diniz. Vamos embora. Vamos de Luiz Castro, aqui perguntado sobre uma possível saída. Ele foi perguntado umas 2, 3 vezes na coletiva, né? E ele fala: não, não sei o que vai acontecer. E ele foi reticente em responder. Ele foi falando que não, eu tô aqui ou agora, eu tô no Botafogo. Ele foi enigmático, assim, dizendo que tenho contrato com o Botafogo, nunca fui demitido por onde passei, sempre foi porque nunca pedi demissão, ele falou. Ele falou que nunca pediu demissão, nunca foi demitido, não lembro. Ele falou alguma coisa, sempre me contrataram, né? Alguma coisa assim. E pô, tem o contrato com o Botafogo. Se eles me mandarem embora, eles pagam a multa. E se me contratar, se me comprarem, vão ter que pagar a multa. Então é isso. De momento é isso. E aí foram perguntando, até que no final ele foi perguntado mais uma vez e ele falou: isso aí é com o meu agente, né? É com o empresário dele. Então ele não quis falar muito sobre o assunto. Óbvio que deve ter uma proposta na mesa, de fato. Ele foi bem enigmático. Não sei se fica, não sei se sai. Espero que fique. Espero que fique, como eu venho repetindo aqui várias e várias vezes. Espero que o Luiz Castro continue, porque eu não consigo nem imaginar a baixa que vai ser a saída do Luiz Castro. Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que entrei no Botafogo. Quando vocês pediram para eu sair, eu já tinha esse contrato com o Botafogo. Há uma cláusula que diz: se outro clube quiser, tem que pagar para eu sair, e para me mandar embora, tem que pagar o que falta até o final do ano. O que tenho para dizer é que ganhamos o Palmeiras e ganhamos bem. Tá? E o discurso. E aí ele segue falando, né? Sou muito pragmático na minha vida, vivo muito o hoje, a solidez da nossa família Botafogo não está só no Luiz Castro. Luiz Castro é só uma peça desse quebra-cabeça que todos os dias dá o melhor de si para a construção de um novo Botafogo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Sei que hoje ganhamos bem e é isso. Tudo que vai além disso
é o meu agente que domina, né? É isso que eu estava falando. Falou mais ou menos isso, foi bem enigmático, deixa evidente que tem uma proposta na mesa e não dá para saber o que vai sair disso. A gente vai ter que aguardar assim nos próximos episódios. Falei e volto a repetir. Torço para que ele se mantenha, mas é complicado, né? Se for o salário de mais de 5 vezes o que ele recebe no Botafogo hoje, complica. Complica bastante. Espero que esteja em contato com o John Textor e que o John Textor aumente o salário do treinador, o quanto puder, o quanto for possível, porque o que vem fazendo o Luiz Castro é algo que ninguém imaginava e não é algo ao acaso, porque para muita gente parece algo ao acaso. Isso é fruto de um trabalho muito bem executado. Já falei sobre isso aqui, na minha opinião. Isso não é uma cagada do destino, isso é um trabalho muito bem executado. O momento, obviamente, tudo isso ele contribui. Tudo isso ele contribui. Agora, não dá para minimizar, não dá para você acreditar ao momento e falar que o trabalho é meia boca. O trabalho é ao acaso. Trabalho é sem querer. Não, o trabalho é muito bem executado. E desde o início, e desde o ano passado já. Desde o ano passado o trabalho já vem sendo muito bem executado. Óbvio que tem limitações, ele chegou, teve que ajustar, teve que entender contextos, logísticas, torcedor, paixão do torcedor. E aí chega reforços e tem que fazer virar, e torcedor cobre, vem decepção, consegue vaga na Copa do Brasil e as coisas vão se assentando. E as coisas vão se assentando. Então, para mim, um excelente treinador. E nesse momento não dá para negar, o melhor treinador em atividade no Brasil hoje. Hoje sim. Hoje sim. Amanhã não dá para saber. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor treinador. Então, vamos ser justos. Melhor treinador do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Vamos embora, John Textor aqui sobre o interesse do Al Nassr. Sei que quer ficar. Espero que ele também faça uma força para o técnico ficar, né? E força eu digo no famoso chaveco e num famoso aporte financeiro. Falei com ele que não iria, falaríamos. Aqui eu acho que tem alguma coisa errada, hein? Que não falaríamos sobre isso até esse jogo contra o Palmeiras. Ele tem uma proposta e as pessoas na Arábia Saudita estão tentando controlar o mundo do futebol com o dinheiro. É muito tentador, é uma decisão difícil. Ele ama esse clube e sei que quer ficar. Pensam que conversamos sobre isso o tempo todo, mas só falamos sobre futebol. E ele me falou sobre como ama esse time e o ambiente do vestiário. Sei que no jornalismo é preciso falar sobre isso o tempo todo. Vamos ver. Concordamos em não falar sobre isso até o jogo de hoje, então, aparentemente, segundo o que disse o John Textor, depois desse jogo, daqui para frente, começa uma nova fase de negociações para o John Textor tentar manter o treinador. Ver se ele consegue que o Luiz Castro gosta do clube, que ama o clube, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é uma coisa de carreira, né? É uma oportunidade única na vida. Não é uma questão de amar o clube ou não. Você pode ir e depois voltar. Pode ir e depois voltar. Isso pode acontecer. Agora é uma oportunidade única. E se o John Texor também não molhar o bolso, difícil de segurar. É tentador, como eu disse, é tentador. Ou ele vai negar, ele vai ser hipócrita de dizer que dinheiro não é tudo. Ele diz, é muito tentador. Ele sabe, ele é um cara que tem muita grana e ele sabe que é muito tentador. É muito complicado, tá? Aqui sobre Palmeiras fica perto de vender Giovani para o Al Sadd do Catar por 47 milhões de reais. Venda de 50% dos direitos econômicos, assim, é uma bela grana não, é uma baita grana, só que, poxa, é um jogador tão talentoso e para um clube do Catar, com todo respeito, né, uma liga, assim, tão coadjuvante, com todo respeito, mais uma vez, não adianta a gente ficar aqui também de demagogia, uma liga coadjuvante, eu acho que é um desperdício, mas para o Palmeiras é um bom negócio, para o atleta então nem se fala, o Abel falou sobre isso na coletiva, disse que tem negociações em andamento de fato. Acho que é um bom valor por 50% dos direitos do atleta. Acho que é um bom valor. Mas eu me interesso pelo atleta, porque é um jogador muito talentoso e para uma liga como o Qatar, eu acho que ele vai perder muita visibilidade. Eu não sei por quanto tempo é o contrato também, enfim, né? É uma coisa que o Palmeiras, o jogador,
todo mundo tem que alinhar certinho e ver o que vale a pena em termos não só de carreira, mas esportivos e financeiros, né? É uma coisa que todo mundo tem que sentar junto e ver o que é melhor para o futuro do garoto. Sobre Sampaoli, ele explicou por que que o Arrascaeta ficou no banco. Diz que o time ganhou como treinou, né? Vamos pegar aqui algumas falas do Sampaoli, do Jorge, a coletiva do Sampaoli, que teve problema no áudio, tava horrível, né? Tava horrível. Depois eu ouvi de novo no Arena Web, e aí eles repostaram o vídeo com um áudio fixado, porque na coletiva mesmo tava horrível. Você ouvir na Flá TV não tem condição, cara. E não é culpa da Flá TV. Isso é da estrutura. Você vê que o próprio Arena Web também, que tava captando o som, teve problema. Assim, tava muito ruim, né? Tava muito difícil. Enfim, vambora, né? Não foi uma questão física. Isso aqui sobre a Rascaeta. Eu queria um time para esse jogo. Então, falando que montou um time especificamente para jogar contra o Santos. E nós temos um jogo da Libertadores no ano que vem, na semana que vem. Vai sempre haver trocas. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome. Hoje, quem entrou jogou muito bem. O Flamengo necessita disso. Acho válido a explicação dele. Fez um jogo muito abaixo contra o Bragantino. Às vezes ele meio que para poupar o atleta de críticas e também pensando no jogo da Libertadores, de poupar o jogador, para ele estar em plenas condições, a plenos pulmões. Acho que foi uma escolha válida. De repente ele já. Depois dessa goleada do Bragantino, vou montar um time para jogar contra o Santos, a gente precisa vencer. Né? E poupar algum outro jogador para o jogo da Libertadores. Talvez tenha pensado nisso ou não, às vezes sentiu que o Arrascaeta também podia estar um pouco desmotivado, até desmoralizado com a derrota. Vamos tentar outra opção. Fica aí a Arrascaeta, dá uma descansada, dá uma espairada, né? Esfria a cabeça e aí você volta 100% para o jogo da Libertadores. Penso que depois do jogo contra o Bragantino, ainda a palavra de São Paulo, a gente entendeu que muitas vezes temos que defender com mais jogadores e encontrar encontrar a linha de passe. Hoje o jogo entrou, foi uma evolução. Vou ficar clicando aqui na palavra, tá? Eu não estou falando de propósito. Ele diz que foi uma evolução. Foi um dos melhores times com a bola. Foi um dos melhores times com a bola. Encontramos espaços, enquanto em outras partidas, rendimentos individuais fez com que ganhássemos. Já nesse jogo, o time ganhou como treinou. É óbvio que a gente tem que contextualizar e tem que pontuar. Não estou dizendo que foi uma partida pavorosa do Flamengo, não é isso. Mas também não foi uma partida glamurosa e dizer que houve uma evolução tomando 2 gols do Santos. Ele até fala, a gente acabou tomando gol na transição, tudo, mas tomou gol, né? Tomou gol. É um time que às vezes mostra ser um time meio sem pegada. Vamos para a agenda do dia aqui. A gente vai voltar para a agenda do dia porque eu quero falar de Palmeiras e de Flamengo. Duas, talvez principais forças do futebol brasileiro não voltaram da data FIFA. Duas equipes que não voltaram. É bom a gente pontuar que o Palmeiras jogou bem contra o Bahia, jogou bem, perdeu o jogo. Primeiro tempo contra o Botafogo, por uma boa parcela, até jogou bem contra o Botafogo, acabou tomando gol, mas o segundo tempo o Palmeiras inexistiu. O Abel até fala de, o Palmeiras, desculpa, assim, eu entendo o lado do Abel, e ele até fala assim, a gente não pode jogar fora o trabalho por causa disso, né, por maus resultados. Eu concordo com ele, mas o segundo tempo foi um segundo tempo pavoroso do Palmeiras. E aí a gente começa a ver e começa a se perguntar: será que esse time se acomodou? Não tô querendo criar crise, gente. Não tô querendo criar. Tem notícia da imprensa aí que, né? é, Dizendo que o Abel não quis cumprimentar o Luiz Castro, né? Criando polêmica. Ué, quando a fase é ruim, a galera vai procurar onde não tem. Eu não concordo com isso, né? Eu sou muito na linha do Abel de que esse negócio de ficar cumprimentando, abraçando antes e depois do jogo, eu sou totalmente contra isso. Você pode me achar meio ranzinza, eu sou totalmente contra isso. Esse jogo de seleção eu acho, cara, assim, me dá uma gastura quando os caras começam a se abraçar, dá um beijinho ali, um abraço ali. Não tô falando da questão de dar beijos e abraços. Assim, para mim, quando você vai entrar no campo, você tem que entrar para uma batalha.
E do outro lado, vocês podem ser amigos e podem se respeitar e podem se amar muito. Mas dentro do campo é uma guerra. E antes do jogo, o pré-jogo e o pós-jogo representa isso. Representa isso. Assim, é uma batalha de dentro. É uma batalha. Vocês vão se digladiar para ver quem vai sair vencedor. Então não tem essa de ficar abraçando, se cumprimentando. Cara, para mim não tem essa. Eu sou totalmente. Eu sou desse perfil. Eu sou desse perfil. Quando entra em campo, não tem cumprimentar, não tem que resenhar, tem que entrar pilhado mesmo, tem que entrar com sangue no olho para vencer. Esse é pelo menos a minha ideia de jogo, tá? Esse é pelo menos a minha ideia de jogo. Eu vou muito que eu já citei algumas vezes aqui, o time de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks. Não sei se vocês já ouviram falar, e não sei se vocês já viram. Procura aí o que é o tal do haka, né? Que eles fazem antes do jogo. É uma dança de guerra que eles fazem antes do jogo. Eles deixam claro que ali eles estão entrando para uma guerra, uma batalha. Eles não estão entrando para ficar de brincadeira, de resenha, para ficar se abraçando. Eu sou muito dessa linha. Depois do jogo, se você quiser cumprimentar, parabenizar o adversário, ó, parabéns, aí tudo vai de cada um. Mas para mim é uma batalha, né? Só deixando aqui, pontuando a minha opinião sobre essa polêmica que está gerando aí do Abel não querer cumprimentar o Luiz Castro. Para mim não tem nada a ver. É que é curioso porque na imagem o Luiz Castro foi uma cara de não sei, né? Procurou o Abel, ele saiu fora, né? Ele fez uma cara de tá bom, né? Você não quer cumprimentar, né? Passou a impressão de que ele não gostou, né? Mas foi mais nesse sentido, mas não vejo nada demais. Enfim, Palmeiras e Botafogo. Botafogo foi eficiente mais uma vez. Há quem diga que a bola do Tiquinho era defensável para o Everton. Um lance difícil, uma bola cruzada. Todo goleiro fala que um chute cruzado ele é o mais complicado, porque ele é o mais traiçoeiro. O Everton chega a encostar na bola, por isso que diz assim, pô, ele chegou na bola. Um jogador do nível do Everton de seleção. Inclusive tem um podcast do Marcos, Pode Porco. Pode Porco. O Marcos, goleiro do Palmeiras, né? O ídolo eterno do Palmeiras, participou desse podcast recentemente. E ele até fala: o Everton, para mim, é o melhor goleiro do mundo. Melhor goleiro do mundo. Então, só para você ver o nível, né, do Everton. Óbvio que tem uma parcela de idolatria, porque ele é torcedor do Palmeiras, o Marcão. Mas também ele fala: eu gosto de ver os goleiros. Eu gosto de ver goleiros. E ele fala, o Everton fica muito atrás não, do Alisson e do Ederson. Nessa linha, você pode até concordar de que, pô, era uma bola defensável pro Everton. Eu acho difícil, porque como, volto a repetir, todos os goleiros, de uma forma geral, dizem que um chute cruzado ele é o mais complicado de se defender. E tinha gente na frente. Mas enfim, o Tiquinho foi muito feliz no chute dele, impossível, né? Impossível. O famoso cântico da torcida do Botafogo, o dia já vem raiando meu bem, Tiquinho Soares é foda, né? Com todo o respeito da palavra, o cântico do torcedor é absolutamente sensacional, né? É algo, cara, inclusive, deixa eu procurar aqui, só para compartilhar com vocês, porque quando tem jogo do Botafogo, eu me amarro nisso aqui, deixa eu ver. Vou só pegar aqui para não falar bobeira, né? Para não falar bobeira, a gente tem que pegar o canal, a informação certinha, tá? Para vocês, para ficar aqui. O Bruno Cantarelli. Bruno Cantarelli. Eu vou pôr aqui para vocês, pô. Eu vou pôr, porque isso aqui é simplesmente sensacional. O torcedor do Palmeiras não vai gostar. Mas o narrador da Transamérica Esportes do Rio de Janeiro, o Bruno Cantarelli, ele é um botafoguense maluco, né? E toda vez que tem jogo do Botafogo, cara, para mim é puro entretenimento ouvir o Bruno Cantarelli, porque ele simplesmente fica maluco. Ele simplesmente perde a linha, né? Peço perdão, torcedor do Palmeiras, mas vou rodar só um trechinho. Porque, cara, é um espetáculo, né? Isso que é a essência do esporte. Eu trago aqui, não como um tom de provocação, mas é porque é a essência do esporte, né? Assim, é de um torcedor que está absolutamente em um caso de amor com o seu time, com a fase do seu time. Ó, vamos rodar aqui rapidinho. Sabe agora o gol do Fogão, 27 minutos do primeiro tempo. Hugo na bola. Hugo
pelo alto, a zaga de atrapalha do Palmeiras, sobrou, Tiquinho, tirou a marcação, Tiquinho bateu, é gol do enorme Botafogo, onde tem gol, no Tico. Cara, é um espetáculo, né, da torcida. Cara, o momento do torcedor do Botafogo é absolutamente especial, cara. É absolutamente especial. E vive uma boa fase, um time muito bem treinado, muito bem ajustado, entendendo as ideias do seu treinador. E o Luiz Castro, na coletiva pós-jogo, deixa muito claro que ele entendeu o que aconteceu no ano passado, do porquê que ele tomou uma goleada do Palmeiras. E esse ano ele explicou o que fez de diferente e o porquê que o Botafogo ganhou. Então, se você não viu, eu faço o convite para você acompanhar a coletiva do Luiz Castro. O Palmeiras até começa bem o primeiro. O segundo tempo, cara, uma tiriça do time do Palmeiras. Uma tiriça, inclusive com uma perda de pênalti do Veiga. O Abel, quando alguns jogadores da base foram convocados para a seleção, caso de Gabriel Menino e caso de Danilo, ele falou que a seleção fez muito mal para esses jogadores. Me pergunto se a seleção fez mal para o Rony e para o Veiga, especialmente para o Veiga. Porque você ser um batedor de pênalti, aqui não tô criticando o jogador, tá? Não tô, assim, mas não criticando, mas já criticando. Você ser um batedor de pênalti de partidas corriqueiras, óbvio que todas as partidas são importantes, mas de uma partida corriqueira é legal, isso é muito importante. Toda equipe tem que ter. Agora, o batedor de pênalti, ele tem que ser decisivo. Ele tem que ser decisivo. E o Veiga, para quem não se recorda, ele perdeu um pênalti no ano passado, Copa do Brasil contra o São Paulo, no Allianz Parque. Pênalti que colocaria o Palmeiras com 3-1 no placar e levaria e garantiria a classificação direta na Copa do Brasil para cima do São Paulo. E aí ele repetiu a dose nas cobranças de penalidade. Ele perdeu o pênalti de novo. Ontem no caso, o Palmeiras precisava empatar com o Botafogo para manter uma distância, para que a distância não chegasse a 8 pontos. Ele perdeu de novo. Então, assim, eu volto a repetir. Veiga é um cara muito decisivo, ele um dos melhores cobradores de pênalti, mas eu acho que o cobrador de pênalti ele tem que ser um cobrador de pênalti para as partidas corriqueiras, mas também para ser decisivo, para os momentos difíceis. E o Veiga já não é, já começa a se tornar histórico. Já começa, mas ele fez o gol do Mundial, ok. Segundo o Veiga, o pênalti mais difícil da carreira dele, e eu concordo. Só que ele fez aquele gol, teve a eliminação do São Paulo, teve agora essa derrota para o Botafogo. Então o histórico negativo pesa contra ele, começa a pesar contra ele. Isso, como eu falei, eu não sei se o time se acomodou, eu não sei. Eu sei que o segundo tempo do Palmeiras foi uma tiriça. Foi uma tiriça. Então, será que esse time se acomodou? É isso que eu me pergunto. E será que não chegou a hora do Abel Ferreira ele começar a provocar esse elenco? E quando eu digo provocar esse elenco, eu colocar alguns jogadores no banco. Porque ele começa. O time tá uma tiriça absurda e ele não faz substituições. Quando ele começa a fazer, ele começa a colocar uma galera já no final do jogo. Quando a perspectiva de mudança é muito complicada. Você joga uma responsabilidade para um garoto da base que é desnecessário. E ele que vira e mexe fala da necessidade de preservar garotos, de lançar na hora certa. Por que ele coloca numa partida tão difícil, que o time tava, que os principais estrelas estavam jogando nada? Jogou bem o primeiro tempo, como eu falei. Não estou fazendo um recorte negativo, mas o segundo tempo era a hora da virada, né? Era a hora da virada de chave, no caso, né? De pelo menos buscar um empate. E você tem no seu melhor batedor de pênalti um cara que não suporta a pressão, deixou evidente isso, nesse pelo menos é o que eu falei, o histórico negativo pesa contra ele. Pesa, infelizmente pesa contra o Veiga agora. Ele fez o gol no Mundial, legal, bacana, show de bola. Mas ele foi um dos principais responsáveis pela eliminação, junto com a arbitragem, obviamente, mas a gente fala do lance da arbitragem, mas antes do erro da arbitragem, que deu o gol para o São Paulo, o Veiga teve a chance de fazer 3-1 e ele perdeu. Então, assim, a gente tem que destacar pontos importantes. Será que a seleção fez mal para ele e para o Rony? Porque naquele momento,
Veiga, Rony, Dudu, Arthur, o principal quarteto ofensivo do Palmeiras não estava jogando nada. Não estava jogando nada. E aí não é só dizendo que a seleção fez mal, a data FIFA fez mal tanto para Dudu quanto para Arthur também, né? E aí, como eu disse, o Abel começa a fazer substituições e colocar alguns garotos em momentos de pressão. E aí depois ele fala, pô, tem que lançar na hora certa, para tomar cuidado, para não jogar uma pressão no jogo no garoto, para não queimar o garoto, para não queimar etapas. Isso que ele fez, para mim, é irresponsável. Ah, vamos colocar agora, mas é uma baita pressão, na minha opinião. Ou ele aceitou a derrota. Ou ele aceitou a derrota. Ou ele chegou nos atletas e falou: ó, a gente já perdeu esse jogo, entra lá e se diverte. Se foi isso que ele falou, ele não falou isso em coletivo. Mas se foi isso que ele falou para os atletas, tudo bem. Tudo bem, mas imagino que não. Eu imagino que ele fez, porque o Palmeiras estava a um gol de empatar a partida, pelo menos. Então eu acho que se ele chegou para a garotada e falou: ó, gente, já moiou mesmo, nós vamos perder, se diverte lá, cara, faz o que tem que fazer. Se diverte, brinca de jogar e vê o que que dá. E os caras erraram muito, mas fizeram um salseiro. Alguns fizeram um salseiro. Então, se foi isso que ele falou, tudo bem. Eu retiro todas as minhas críticas. Agora, se ele falar, coloca os garotos para virar o jogo mesmo, para mudar alguma coisa, porque os principais craques não estavam fazendo nada, aí eu acho que ele está se contradizendo no próprio discurso. Então, aí eu acho que ele tem que começar a colocar os craques no banco. Ele precisa promover mudanças, porque o que se viu, para mim, eu não sei se o time não se preparou bem, eu não sei se a data FIFA fez mal, não sei se o time está acomodado, eu não sei. Eu não sei, é apenas uma partida. Contra o Bahia, eu falei, o time não jogou mal. Mas o início do segundo tempo, até a metade do segundo tempo ali, para mim foi algo pavoroso. De um time que no Allianz Parque costuma sufocar os seus adversários. Quando acabou o primeiro tempo, eu falei, cara, o Palmeiras vai voltar babando. O Palmeiras vai voltar mordendo tudo. Vai amassar o Botafogo no seu campo de defesa. Não, não querendo dizer que o Palmeiras fosse ganhar, mas eu imaginei que o Palmeiras fosse amassar o Botafogo no seu campo de defesa. Não fez isso, cara. Não voltou pro segundo tempo. O time não voltou pro segundo tempo. Então, isso que eu falo do Palmeiras, eu estendo pro Flamengo também. O que foi o Flamengo nessa volta dessa data FIFA? De novo, assim, do Palmeiras, vamos ser justos. Contra o Bahia, foi um bom jogo do time do Palmeiras. Foi um bom jogo. Não foi um jogo ruim. Foi um bom jogo. A derrota pode ter sido injusta? Pode, mas justiça no futebol, ela acontece sempre. E você tem que estar. Isso tem que estar na sua conta. De que isso pode acontecer, as injustiças do futebol, mas a derrota para o Botafogo é uma derrota justíssima, na minha opinião. Uma derrota justíssima. De um time que fez o gol e depois apostou em jogar mais uma transição, que é o que o Abel gosta de fazer. Ele jogou da mesma forma que o Abel gosta de jogar. O Palmeiras provou do seu próprio veneno. Provou e não conseguiu sufocar o adversário. Não porque o adversário privou o Palmeiras, porque o time estava uma tiriça de verdade. É isso que eu me pergunto, o que, que aconteceu? Por que o time estava tão sem a fim de jogar, parecia, né? Sem a fim de jogar. O Flamengo no jogo contra o Bragantino, um time apático, sem vontade de jogar. Só que do Flamengo, você pode dar um desconto desconto entre aspas, né? Porque tomou 4 do Bragantino, isso é inadmissível. Mas o jogo foi fora de casa em Bragança. O Palmeiras jogou melhor fora de casa contra o Bahia do que em casa, ao lado do seu torcedor, com ingresso caríssimo. É para isso que a gestão aumenta o ingresso? Pro torcedor ir lá e ver o seu time perder e perder sem contestar nada? Eu acho uma grande decepção. Eu volto a repetir, eu estou de acordo com o Abel. Uma derrota, só porque teve 2 derrotas é o fim do mundo. Não é isso. Eu só acho que aconteceram coisas que são importantes, são relevantes, e eu vou pontuar mais algumas coisas ao longo da coletiva do Abel quando a gente ouvir. E do Flamengo, o jogo contra o Santos foi uma melhora, já houve uma melhora. Mas, cara, tomou 2 gols do Santos e assim, eu não consigo explicar o que foi feito na data FIFA por essas 2 equipes. Não consigo explicar. 2 equipes que não voltaram da data FIFA. Ah, mas você não pode só focar no resultado. Mas é o resultado que o Palmeiras era o vice-líder, agora o quê?
o quarto colocado, o Grêmio é o segundo. Vou pegar aqui, ó. O Grêmio é o segundo, o Flamengo é o terceiro, o Palmeiras é o quarto. Como eu abri o podcast falando sobre isso, quando a gente projetou essa volta da data FIFA, a gente imaginou que esse jogo do Palmeiras contra o Botafogo fosse ser o jogo para disputa da ponta do campeonato. O Palmeiras está em quarto a 8 pontos do Botafogo. Isso é alarmante? Eu não acho que é alarmante. Não acho que é alarmante. Mas são dois resultados negativos. E sendo que o primeiro jogo contra o Bahia até jogou bem, perdeu. Mas o segundo jogo contra o Botafogo, para mim, foi preocupante. Porque o time começa jogando até bem, toma o gol e depois não tem a mínima capacidade de responder. E quando tem a chance de empatar, talvez o seu principal jogador, ele se escondeu, ele se apagou. Né? Ele não suportou a pressão. Ele que deveria ser o cara de suportar mais a pressão, ele simplesmente ruiu. Então, eu falo assim, não é para crucificar. Tem muito torcedor que ele é muito emocionado. Eu só falo assim, a crítica que eu faço é o que foi feito nessa data FIFA. O que foi feito nessa data FIFA? Porque você pode até questionar, pô, mas o Rony e o Veiga estavam viajando, eles estavam treinando com a seleção brasileira, o Abel não teve tempo de treinar com eles. Ok, mas os outros não. Isso não é desculpa suficiente. A mesma coisa o Flamengo. Ah, mas estava sem o Piquerez também, né? O lateral esquerdo. O Flamengo também estava sem vários desfalques. Ok, dá para apontar assim, aí o Lucas estava sem o Pedro. Enfim, o Pedro foi? Acho que o Pedro foi, né? Eu não, agora nem me recordo também. Peço perdão ao torcedor aqui. É, mas teve desfalques, foram servir a seleção, mas e o resto? E o resto? E o que o São Paulo ficou fazendo? Pô, precisava de tempo o São Paulo. Tá, legal, precisava de tempo para que os atletas se condicionassem melhor fisicamente e que taticamente ele pudesse colocar em campo as suas ideias. Cara, parece um catado. Parece um catado. Eu acho que já passou. Eu até, antes da data FIFA, eu até pensava assim, cara, não é culpa do São Paulo, ele não tem tempo de treinar. Ele não tem tempo de treinar. Quando o Luxemburgo começou no Corinthians, os três, cinco, de 3 a 5 primeiros jogos, eu falei, cara, não tem muito o que falar, né? O cara não tem tempo. Ele estava fora do futebol, ele não teve tempo de treinar. Só que depois dos 5 jogos, aí eu falei, cara, também já não dá mais para a gente ficar dando argumento para jogos ruins. A mesma coisa vale para o Sampaoli agora. Eu não acho que tem que mandar embora o Sampaoli. Só que, cara, a gente também não pode ficar arranjando desculpa e argumentos para jogos ruins, sendo que ele teve um bom tempo de treinar. Se a gente notasse de fato uma evolução significativa, falava, ok, opa, tá tomando gol, tomou 4 do Bragantino, mas foi aquele. Se fosse aquele. Como algumas vezes acontece nos times do São Paulo, que o São Paulo tem um time que amassa o adversário, marca adiantado, né? Marca o adversário no seu campo de defesa. E às vezes nessas brincadeiras, no próprio Santos, ele tomou algumas goleadas, né? Porque você vai para cima, o adversário busca uma bola de contra-ataque, quando faz um gol, os caras se empolgam, faz 2, faz 3 e acaba tomando uma goleada, faz 4. Se fosse isso que aconteceu, quando tivesse acontecido com o Bragantino, você teria um entendimento que, pô, o time foi goleado porque foi inocente, né? Foi para cima, tomou 1, continuou indo para cima, tomou 2, continuou indo para cima, tomou 3, continuou tentando amassar o Bragantino, tomou 4. Não foi isso que aconteceu, o time não competiu. Foi uma das partidas mais pavorosas do. Eu acho que alguém falou aí, algum jornalista falou, dos últimos 10 anos do Flamengo, foi uma das piores partidas em alguns números, eu não lembro quais. Cara, eu até tinha falado, eu me arrisco a dizer que foi uma das piores, foi a pior partida do Flamengo dos últimos 5 anos, 4, 5 anos. Foi uma partida pavorosa. Para uma volta de data FIFA, você pode. Volto a repetir. Os jogadores, eu tava falando até do Antônio Zago, treinador do Curitiba. Não é ele que entra em campo, são os jogadores, mas é o treinador que tem que ter um entendimento do que está acontecendo. Ele que tem os caras, ele que faz o ajuste tático, e é ele que não investe numa mudança de primeiro para o segundo tempo, ele tem que fazer o diagnóstico. Se precisar mudar 5 jogadores, eu vou mudar 5 jogadores. Ah, corro o risco de ser chamado de maluco porque eu fiz isso da outra vez. Cara, eu vou fazer isso de novo, porque esse time precisa de uma chacoalhada.
O time tava apático e ele volta, o time volta do mesmo jeito. Então, assim, eu não acho que tem que pedir a cabeça do Sampaoli e me alegro muito que muitas alas da imprensa flamenguista, né? No caso, os setoristas do Flamengo, os youtubers flamenguistas, né? É, eu me alegro que muitos estão cobrando os jogadores e não o Sampaoli. Porque agora não tem o que fazer, tem que acreditar no trabalho do treinador. Só que também, volto, como eu falei, a gente não podia pesar tanto a mão na crítica do Sampaoli, porque a gente via que os jogadores algumas vezes se mostravam acomodados, como se mostraram no jogo contra o Bragantino e tudo mais. Ok, só que o treinador ele tem uma responsabilidade também. Ele tem que fazer o diagnóstico. O jogo tá uma tiriça, os jogadores não estão jogando nada, ou ele tem que dar um chacoalha nos caras, dar um come nos caras no vestiário, ou tem que trocar todo mundo que dá. Tem 5 substituições? É essas 5 que eu vou fazer agora, porque isso é inadmissível. Isso aí, o que foi visto no jogo no primeiro tempo em Bragança foi inadmissível. E aí, tudo bem. Jogamos como treinamos, como o São Paulo ele falou agora. Jogamos como treinamos o jogo contra o Santos. Mas tomou 2 gols do Santos. Né? Assim, o Flamengo sai na frente, o Santos empata. E aí o segundo tempo já. O Flamengo faz um, o Santos já empata de novo logo na sequência. Assim, foi muito rápido. E aí o Flamengo fez o terceiro depois. Cara, uma loucura. Uma loucura, cara. Assim, a impressão que passa é que é um catado, velho. É um catado. E aí eu volto a repetir, cara, o que foi feito dessas duas equipes nessa data FIFA? Será que se acomodaram? Eu não sei. Não tô aqui querendo cravar, mas eu vou até trazer essa notícia aqui, ó, a última do dia. A última do dia. Tiquinho Soares, né? Tem que falar, monstro. Tá jogando muita bola. O Veiga aqui que perdeu o pênalti. Aqui é o negócio do Abel, né? Duelo dos portugueses. Luiz Castro até tentou cumprimentar o rival e levou uma sobrada. O Abel saiu sozinho para o vestiário, né? Ele olha aqui pro Abel, o Abel passa reto e vai direto pro vestiário. É, quando os resultados são ruins, vão começar a procurar isso. Uma coisa assim, o resultado ser bom e ter jogado muito. Esse jogo foi um jogo melancólico. O torcedor tá até desanimado. Não é nem que o torcedor tava. Perdão, aqui não é que o torcedor tava puto, criticando. Não, o torcedor também tava desanimado. Porque a equipe não jogou nada. Né? Isso, o torcedor, ele empurra até onde dá, mas ver o time uma tiriça, o torcedor desanima, cara. Pô, paguei caro pra vir pra cá pra ver isso aqui, cara. Pô, que loucura, né? Teve uma gafe do Flamengo. Pô, a gafe do Flamengo é brincadeira, né? Vestiu a camisa com o pet de campeão brasileiro 2022, mas na verdade era para ser o pet da Copa do Brasil. Eles acabaram errando a taça em questão, né? Aqui, ó, campeão de 2022. Isso aqui é a taça da Campeonato Brasileiro. A da Copa do Brasil é diferente, né? Então ficou aí a brincadeira dos rivais, né? Enfim, isso é só para encerrar a questão do Soares, né? Saiu do jogo meio desanimado, com dores no joelho. Ele brincou nas redes sociais, o Paulo Calef falou também, né? Falaram um monte de coisa, legal, mas o que a gente vê é outra coisa. A gente começa a ver outra coisa. E o Renato foi enigmático, hein? Renato Portaluppi foi enigmático. Tem muita coisa ainda para acontecer. Lá na frente posso falar, mas tem muita coisa acontecendo sim. Isso é palavras de Renato Portaluppi, hein? Então, vamos ver, cara. Paulo Calef deu uma coletiva, a gente até falou alguns trechos da coletiva do que foi falado aqui, o Luizito postou, ele ironizou, né? A dor no joelho, fez gol, isso na rodada do meio da semana. Agora deu show mais uma vez, isso é inegável, mas ele sai com dores no joelho, colocou gelo no banco de reservas, tá aqui, ó, cara né, de uma certa, eu acho que frustração do jogador, de, pô, caraca, né, de novo, né, você vê como ele é competitivo, eu enalteci isso no jogador, mas, e aí você fala, né, por isso que eu falei, eu acho que quem apurou a notícia, apurou com não só uma fonte, talvez 2 ou 3 extremamente confiáveis, e não foi só um veículo de grande imprensa. Quando isso acontece, quando vários veículos grandes postam alguma coisa, postam, né? Publicam alguma coisa, não é uma verdade absoluta, mas é um grande indício
de que pessoas muito próximas e de um altíssimo grau de confiabilidade falou uma notícia importante. Falou algo importante. Você pode ironizar, você pode falar que é mentira. E eu volto a repetir, talvez o Soares até tenha falado isso num tom de brincadeira, ele não tenha nem falado sério. Tiraram de contexto e publicaram. Ok, pode até ter sido isso, mas mentira não foi. Até agora, aparentemente, não é mentira. Aparentemente. A gente vai seguir. Ele pode. Não estou falando que ele vai se aposentar. Ele pode não se aposentar, mas que o joelho incomoda, incomoda. Isso incomoda. Então, vamos seguir. Eu, como eu disse do Luiz Castro, espero que ele fique no futebol brasileiro. Do Luizito Soares, a mesma coisa. Espero que ele consiga encontrar o melhor tratamento possível para que ele consiga atuando ao longo, para que ele siga atuando ao longo dessa temporada. Não só pelo que ele representa dentro de campo, jogando bola, sendo decisivo, fazendo gols, dando assistência, mas o nome, cara, o nome, Luiz Soares, cara, se um nome, o que representa o nome, é algo gigantesco. Algo gigantesco. Eu sempre falo aqui, eu sou de São Paulo, eu quero ter a oportunidade de ver Luizito jogando na cidade de São Paulo. Ele já não foi para o Allianz Parque. Espero que ele vá para algum outro estádio de São Paulo. Porque é um espetáculo. É um espetáculo. Se você ter a oportunidade de ver um cara desse tamanho, talvez seja uma chance única na sua vida. Um cara gigante. E ele não tá chinelinho, fazendo corpo mole, ai, ficar no departamento. Não, ele tá afim de jogo. O homem tá afim de jogo. Ele é competitivo. Ele quer ganhar. E o Grêmio está, neste momento, na vice-liderança do campeonato, também muito por conta do Luiz Soares. Tá aqui a tabela, vamos ver a tabela, né? Tabela aqui, o Botafogo líder absoluto, 7 pontos para o Grêmio, 8 pontos para o Flamengo, 8 pontos para o Palmeiras. Volto a repetir, quando a gente projetou essa rodada, esse jogo, inclusive a diretoria do Palmeiras aumentou os preços do ingresso para esse jogo, porque supostamente essa seria a partida que definiria o líder do campeonato. Palmeiras passaria o Botafogo seguiria líder. O Palmeiras termina melancolicamente na quarta colocação. O que isso quer dizer? Nada. Nada. Para mim, o Palmeiras segue favorito à briga do título. Eu só questiono as críticas que eu fiz em relação ao Palmeiras e o Flamengo é em relação ao que foi feito nessa data FIFA. Não que esses times não são favoritos e que não vão brigar por títulos. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vão brigar por título, tanto que estão no G4. Estão no G4. E a gente sempre falou, todos os times vão passar por instabilidade. O Palmeiras passa agora, 2 derrotas consecutivas. O Botafogo vai passar por isso. Talvez só no segundo semestre. O Corinthians de 2017 só foi viver instabilidade no segundo semestre. Então talvez o Botafogo só viva isso no segundo semestre. E até lá, ele vai abrir tanto ponto que, como aconteceu em 2017 com o Corinthians, os outros largaram a mão. Os outros falaram, pô, não dá para chegar mais. Já é campeão. Só que naquele ano, não tinham equipes tão fortes em termos de elenco e tão consistentes, fortes como o caso do Flamengo e consistentes como o Palmeiras, não havia em 2017. Esse ano tem. Por isso que eu acho que o Botafogo ele abre 8 pontos para essas duas equipes, sim. Mas eu não acho que vai abrir a vantagem. Eu não lembro, nem lembro quanto que o Corinthians abriu de vantagem, mas foi um negócio absurdo. Tanto que quando chegou no segundo turno, todo mundo abriu mão. O Corinthians já vai ganhar, não dá para chegar. O Palmeiras até chegou perto. Mas não tem como você manter uma regularidade que o Corinthians manteve no primeiro turno, aquele Palmeiras de 17, né? Fez o possível. Se o Corinthians tivesse feito um primeiro turno menos regular, talvez o Palmeiras tivesse chego e tivesse ultrapassado. Mas foi tanta regularidade, foi tantas vitórias, que, cara, não deu. Né? Não deu. Para alguma equipe repetir isso no segundo turno, seria complicado, como de fato foi. E isso eu acho que pode acontecer essa temporada, porque o Botafogo teve 2 derrotas, só está ganhando, abriu 8 pontos para os principais rivais candidatos ao título, e não parece dar mostra nenhuma de que vai viver um período de instabilidade no curto prazo. Nenhuma. Então, parabéns ao Botafogo. Segue impossível, segue embalado e praticando um bom futebol. Isso que é importante destacar. Um futebol pragmático, objetivo. Precisa de um gol? É um gol que nós vamos fazer. Teve até chance de fazer o segundo contra o Palmeiras. O Grêmio aqui chega à segunda colocação. Renato Portaluppi disse
que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, que é o título que ele não tem. E vem cumprindo o papel, hein? Também muito auxiliado por Luiz Soares. Flamengo aqui com essa vitória chega à terceira colocação. Palmeiras termina na quarta. Fluminense quinta colocação. Internacional venceu o América de virada. O Mano falou. Nessa data FIFA treinamos mais a parte física do que a tática, porque era algo que estava pegando mais. E de fato eu acho que o Internacional melhorando fisicamente, como de fato vem mostrando, porque o Internacional no segundo tempo era uma draga. O Internacional vira o jogo para cima do América no segundo tempo, hein? Não sei não, hein? Segura o Inter. Eu acho que podemos estar vendo aqui um dos... o Internacional começa a melhorar cedo. Porque no ano passado o Mano chegou bem depois, né? E aí foi tarde para buscar o Palmeiras. Se o Mano repetir a dose, o Inter pode brigar pelo título esse ano. Pode brigar pelo título. Se ele repetir o que ele fez no ano passado, e os últimos resultados mostram isso, e esse jogo contra o América já mostra uma melhora física importante nessa equipe do Internacional, eu acho que o Inter pode brigar por título sim. A menos que aí comece a dividir esforço com a Libertadores, e aí vai ver de altos e baixos. Mas se focar no Campeonato Brasileiro, olha, não sei não, hein? Eu acho que dá pra... A gente vai ter uma rivalidade Grenal aqui no Campeonato Brasileiro. O Bragantino chega à sétima colocação, o Fortaleza em oitavo, e aí vai, né? E aí vai, o Vasco joga na noite da segunda-feira contra o Cuiabá, também com portões fechados, assim como aconteceu contra o Santos. Sem torcida, né? Não sei se portão fechado vai ser no Luso Brasileiro, não vai ser em São Januário, tá? Vamos embora, vamos com a coletiva do Abel Ferreira, porque a gente já tá com quase uma hora e eu nem comecei a ouvir o Abel. TV Palmeiras Fã, canal oficial do Palmeiras no YouTube, fazendo um convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, para se inscrever no canal, né? O Palmeiras está quase chegando a 2 milhões. Curtir o vídeo se você gostar da coletiva do Abel. Mesmo se você não gostar, eu sempre faço convite para você curtir todas as coletivas, para dar uma... porque isso ajuda, né, as TVs a se difundirem, né? Se difundirem no YouTube. Então vamos embora. Abel Ferreira, coletiva pós-jogo após essa derrota para o Botafogo no Allianz Parque. Sempre importante destacar. Segunda menor do campeonato, um time que finaliza bastante com pouco tempo de bola e defende muito. Considerando esse cenário, esse número de 55 cruzamentos, era o que o Palmeiras tinha que fazer mesmo e faltou talvez cruzar melhor ou finalizar melhor? Ou dava para ter feito um outro jogo hoje para tentar abrir essa defesa que é a melhor do campeonato, se defende tão bem como é a do Botafogo? Obrigado. Isto é o futebol. O futebol é isto. Em parte concordo com o que tu disseste em relação à nossa eficiência no cruzamento, mas não foi por isso que nós perdemos. Acho que há um fator que é a felicidade e ela hoje não teve do nosso lado, na minha opinião. Basta ver o primeiro gol que sofremos, como é que foi esse lance, e basta ver, por exemplo, um penalti que nós falhamos, mas 12º golo anulado no campeonato, bem anulado. Os meus jogadores tentaram, criaram oportunidades, fizeram, como te disse, fizeram golos. Tivemos oportunidades claras, maior com um penalti, e que tu me disseste bem, as estatísticas não contam para nada, não é? Por isso falámos de remates, fizemos 16, o nosso adversário só fez 6. E sim, nos cruzamentos, porventura, podíamos ter sido mais precisos. O adversário também se defendeu bem, o Danilo a partir de determinada altura começou a fazer linha de 5, mas mesmo assim continuámos a criar perigo no nosso adversário. Tivemos 2 remates que os zagueiros interceptaram na direção da baliza, tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa, tivemos um penalti a nosso favor. Parabéns ao nosso adversário, o futebol é isto mesmo, como tu disseste bem, as estatísticas valem o que valem e o que vale realmente é a eficiência. E o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em 2 temos que fazer uma, e o centroavante deles estou 2 vezes hoje ao golo e das 2 fez uma, de uma forma muito feliz na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele, o Gomes tira, bate no Piquerez, ressalta para o Zé tira de cabeça, sobra para o avançado e a bola acho que ainda passa a seguir por baixo do pé do Mike, mas o futebol é isto mesmo. Dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão, está fora da Copa, só tem que se preocupar com o Brasileirão. Tem uma equipa muito experiente que soube muito bem em determinados momentos do jogo pausar o jogo de forma muito inteligente e madura, e como te disse, dar os parabéns, que o nosso adversário hoje foi muito eficaz e parabéns para eles. Aqui, vamos com calma, né? O Botafogo não tem só o Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana também. Mas isso é um ponto a favor do Botafogo, porque são 2 competições. E o Luiz Castro sempre fala, a gente vai brigar por tudo. Tinha uma equipe do tamanho do Botafogo não pode escolher título, vai brigar por tudo.
Então, aparentemente, o Botafogo, segundo os discursos do Luiz Castro, vai despender esforços nas duas competições. E aí ele quebra a cabeça dele para fazer a gestão do seu elenco. Mas a princípio ele não vai priorizar uma ou outra em detrimento da outra. Ele vai mirar tudo. Isso é o que diz Luiz Castro. Então são duas competições, ainda não está focado sempre mais, e é uma competição a menos que o Palmeiras e que o Flamengo, por exemplo. Outros candidatos ao título. O Internacional, de repente, se chegar, também joga 3 competições. Enfim, o Inter está em 3 competições, não caiu na Copa do Brasil, né? Enfim, pensando em Flamengo e Palmeiras, jogam 3 competições ainda. Então tem uma vantagem, o Botafogo. Vantagem nunca é bom, né? Você ser eliminado, mas em termos de calendário tem um ponto a favor. E nisso eu concordo com o Abel. Tem tudo para seguir firme e forte na ponta do Campeonato Brasileiro. Espero que assim continue e consolide essa campanha. E que todos os outros, como o próprio Palmeiras e o Flamengo, também consigam conquistar mais regularidade e disputem um título com o Botafogo. Porque até o momento são duas equipes que não voltaram da data FIFA. Agora, uma coisa que ele fala, o Abel fala, os números não são nada, estatística não é nada, porque o que ganha é o resultado. Ele devia ter feito essa análise, essa leitura dos números no início da temporada. Para quem não se recorda, e eu me recordo muito bem, porque bateram nessa tecla várias e várias vezes e ele sempre rebatia com o mesmo argumento. De que o Palmeiras, Abel, o Palmeiras está muito vazado, está tomando muitos gols, está permitindo que os adversários chutem mais ao gol. Não, mas vocês só querem ver a coisa negativa, somos a equipe que menos toma gols, somos a equipe que tem menos derrotas. Ali no começo da temporada, no Campeonato Paulista, o Abel se prendeu aos números, ele se prendeu às estatísticas para rebater a imprensa que apenas estava fazendo uma leitura da realidade, de que o Palmeiras estava tomando mais gols do que costumava tomar, não mais que os adversários, mais do que costumava tomar, e estava permitindo aos adversários chutar mais ao gol. Ou seja, o Everton essa temporada está trabalhando muito mais. Está trabalhando muito mais. E aí, naquele momento, ele falava, vocês também só querem ver a coisa negativa. Eu prefiro me prender às coisas positivas, de que somos a equipe com mais regularidade, com menos derrotas, menos gols tomados, menor número, uma das melhores campanhas, enfim, sequência invicta e tudo mais. Isso até o jogo antes do Água Santa. Aí agora ele fala que os números não valem de nada. Ou seja, se ele tivesse feito essa leitura que ele faz hoje, no início da temporada, talvez ele tivesse sido mais rigoroso. Não estou dizendo que ele não foi rigoroso. Ele, pelo que a gente vê de vídeos e pelo que ele mesmo fala e que os jogadores mesmo falam, ele é um cara que exige muito. Mas talvez ele teria sido mais rigoroso na cobrança disso. Cara, a gente está fazendo mais gols, mas a gente sabe que gols é uma coisa que vai ter jogo que a gente não vai marcar. Vai ter jogo que a gente não vai conseguir. A gente vai chutar o jogo inteiro e não vai fazer. E o adversário, em uma bola, ele pode fazer o gol. Então a gente pode ser mais ofensivo, mas a gente não pode perder aquela essência defensiva, aquela consistência, aquela aplicação tática defensiva que a gente executava muito bem até o ano passado. Eu não sei, porque a gente não vive no dia a dia, mas são repetidas e repetidas e sequências de jogos que a gente vê o mesmo modus operandi do Palmeiras. Um time que cede mais espaço aos adversários, os adversários conseguem chutar com mais facilidade ao gol do Palmeiras e estão fazendo mais gols sim no Palmeiras do que ano passado. E desde o início do ano ele vem com o discurso de que vocês preferem ver as coisas ruins e eu prefiro me prender aos números. Só que os números não salvam o Palmeiras agora dessas duas derrotas, né? Esse que é o problema. Então, volto a repetir, talvez se ele tivesse sido mais talvez mais aberto à crítica, de ouvir a imprensa, o que a imprensa está falando, e tivesse sido mais rigoroso nos treinamentos de, cara, vamos, se ofensivo é bom, é legal, a gente gosta de marcar gols, eu gosto de comemorar gol pra caramba, legal, mas a gente tá muito vazado, isso não pode acontecer, porque vão ter jogos que o árbitro pode anular um gol duvidoso,
pode ter jogo que ele pode marcar uma falta onde não deu. Pode ter jogo onde a gente vai chutar e não vai fazer gol. Então, nesses jogos, a gente não pode tomar gol. E é nesses jogos que o Palmeiras... Nesses 2 últimos jogos que o Palmeiras tomou gols. E contra o Bahia, por exemplo, foi ineficaz. E como ele mesmo fala, contra o Botafogo foi ineficaz com direito a uma perda de pênalti do Veiga. Que eu já falei sobre isso. Então, essa leitura de que os números não valem de nada, porque o que importa é a vitória, é o gol, que o Palmeiras não está conseguindo fazer gols. Se ele tivesse feito essa leitura desde o início do Campeonato Paulista, talvez o Palmeiras tivesse chegado hoje para esse jogo e não dá para dizer que teria marcado o gol, mas pelo menos não teria tomado o gol contra o Bahia e não teria tomado o gol do Botafogo. Talvez, porque não permitiria espaço aos seus adversários que fizeram os gols da forma como fizeram. Porque é um time que estaria defensivamente praticando um arrolho onde o adversário não teria qualquer tipo de espaço para praticar aquele tipo de jogada que eles executaram, né? Então, não é isso aqui não é uma crítica, enfim. O Abel tem que ouvir. Eu acho que assim, ele não tem que ouvir a opinião de ninguém, mas se ele tivesse ouvido, se ele tivesse tido, talvez, eu não digo nem humildade, mas um pouquinho mais de abertura para isso, talvez ele tivesse sido mais exigente, mais rigoroso, e o Palmeiras não tivesse vencido esses 2 jogos, mas tivesse empatado, pelo menos. O que não deixaria o Palmeiras com 8 pontos de distância do Botafogo, né? Que é uma distância bem desanimadora. Porque agora você mira em 3 rodadas para chegar no Botafogo. E tem que contar com resultados negativos do Botafogo para voltar a chegar no Botafogo. Que não demonstra nenhum tipo de oscilação. Vamos para mais uma pergunta aqui. Boa noite, Abel. Sobre o seu comando, dificilmente a gente se lembra do Palmeiras perder 2 jogos seguidos. Não é uma prática comum desse elenco. E a sequência agora que o Palmeiras tem são quase 10 jogos, né, num período muito curto, e numa fase que, pelas derrotas, um declínio, aí, né, pelos resultados, digamos assim. Como é que é trabalhar agora, Abel, para essa sequência tão dura, para que o time volte a jogar aquele futebol e volte a vencer como vinha fazendo sob o seu comando? Volta a jogar o futebol, eu aí penso de maneira diferente. Nós hoje tivemos, por exemplo, um expected goals de 2.80 e o nosso adversário 0.80, né? Portanto, nós não temos que fazer, temos que manter o nosso foco e continuar a fazer o que sempre fazemos. Em casa ter esta atitude, em casa empurrar o nosso adversário para trás, em casa criar como criamos. A única diferença, vamos repetir um bocadinho em relação ao último jogo, e apesar de eu ter trocado alguns jogadores, não vou alterar nada daquilo que disse lá. Temos que ser eficazes, que foi que não faltou o resto. Como eu também já vos disse aqui, vou-vos lembrar, não íamos ganhar sempre, não conheço equipas invencíveis, e vamos procurar a cada jogo fazer o nosso melhor com os recursos que temos. O Palmeiras discorda do Abel. Como eu falei, o Palmeiras no segundo tempo, se seguir fazendo a mesma coisa que o Palmeiras fez no segundo tempo, o Palmeiras não vai ganhar de ninguém. Se jogar como jogou no primeiro tempo, ou contra o Bahia, talvez a chave mude, alguém marca um gol, saia a zica e volte a marcar gols com mais facilidade. Agora, se jogar como o time jogou no segundo tempo, o time, cara, assim, não dá pra dizer que é sem vontade, mas é a impressão que passa. Eu falo não dizendo que é isso que aconteceu, mas é a impressão que passa. Um time sem vontade, um time sem pegada, desanimado, tá perdendo de um gol só, desanimado, em casa, ao lado do seu torcedor, que costuma fazer barulho. É desanimador, cara. Desanimador. Se voltar a jogar em casa da forma como jogou no segundo tempo contra o Botafogo, o Palmeiras não vai ganhar de ninguém em casa. Então, assim, como eu disse antes, sendo repetitivo, como diria Mauro Betti, não acho que é para caçar as bruxas, eu não acho que é para tempestade, nem nada disso. A irregularidade, todos os times vão passar. Irregularidade, todos os times vão passar. Mas o que eu faço aqui é uma tentativa de entender os discursos do Abel. Porque no começo do ano os números importavam, agora na primeira pergunta os números não importavam, agora os números importam de novo. Tivemos tantas chances de gol, o adversário teve tanto. Quer dizer, os números não valem de nada. Como eu disse na primeira pergunta, a estatística não vale de nada. Se você não marcar gols, você não venceu o jogo. E se você não marca gols, pelo menos não tome. Então, tem horas que o número vale, tem horas que o número não vale. O que vale é o resultado. O que vale é o resultado. Não estou falando que tem que ser resultadista sempre. Mas em fases assim, esse próprio Palmeiras do ano passado,
reconheceu que, cara, a fase tá ruim, a gente tá numa tiriça, vamos jogar pelo resultado. E foi assim que o Palmeiras foi campeão. Por quê? Teve entendimento que, cara, hoje o dia não é bom. Hoje o dia não é bom. Não tá dando nada certo. A gente não toca a bola, sabe? Não dá liga. Não dá liga. E esse ano o Palmeiras é diferente. O Palmeiras não tá jogando pelo resultado num momento ruim, num momento difícil. Se prende aos números, e os números nem sempre eles são um reflexo da realidade, de que o Palmeiras jogou muita bola, de que amassou o adversário. Não necessariamente significa que o Palmeiras amassou o Botafogo. Como eu volto a repetir, eu acho que o Botafogo venceu bem e mereceu ter vencido. Não que o Botafogo tenha jogado mais que o Palmeiras, mas o Botafogo fez o que precisava ser feito. Daí, jogou um futebol horroroso, desprezando a bola? Não. Jogou o futebol que o Palmeiras costuma jogar. Fez um gol, aproveitou uma falha do time adversário e depois apostou um pouco mais numa transição de velocidade para tentar aumentar o placar e matar o jogo. Vamos para a última pergunta, que a gente já passou de 1 hora de podcast, né? A gente fala demais aqui. Né? Abel, boa noite. Queria fazer 2 questionamentos para você. O primeiro, com relação, né, à partida de hoje. Você já disse, né, que isso é o futebol, o Palmeiras pecou em algumas finalizações, mas como que foi também esse trabalho onde o Palmeiras teve interrompido uma sequência de jogos por causa da data FIFA? Contra o Bahia, você não teve 4 titulares absolutos. Na volta para o jogo agora contra o Botafogo, Piquerez e Rony tiveram que fazer alguns trabalhos internos na academia. Então eu queria que você falasse sobre a diferença de ter um trabalho como você terá de hoje para o final de semana e como é em comparação à data FIFA. E a outra pergunta com relação ao Giovani. Você conta com esse jogador ou hoje dá para a gente colocar que ele está sendo negociado pelo Palmeiras? Boa noite. Segunda pergunta, a resposta acabaste de dizer. Eu não sei qual vai ser o fim, mas sim, está a ser negociado. A primeira pergunta, o que tu disseste, é um facto. Facto. Tudo o resto, não vou arranjar desculpas. Como te disse, não foi por falta... sim, quero ter o elenco todo junto, que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo, volto a repetir para vocês. O que faz a diferença num jogo é eficiência, eficácia. E nós hoje nem fomos eficazes, nem fomos felizes, que é diferente. Nem eficazes, nem felizes, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte. A bola bate aqui, bate lá e sobra. Para o jogador é assim que funciona. Fora de jogo por 12º golo fora de jogo, 12º do Brasileirão. Portanto, vamos continuar, não vou mudar absolutamente nada, o meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo. Não estamos sim uma agressividade diferente, como eu já vos disse, nos nossos adversários quando jogam contra nós. Vi o centroavante deles a meter o pé no rosto do Gomes e eu gostava que o árbitro fosse tão rigoroso como é comigo, porque eu reclamo. Hoje não chutei águas, hoje eu não chutei, mas já levei amarelo por chutar águas. Eu só quero que os árbitros sejam tão rigorosos como são comigo ao ver no jogo. Pé no ar, jogo perigoso, tem que dar amarelo. Mas não foi por culpa do árbitro, acho que o árbitro fez uma belíssima atuação, mas, como te digo, há determinados sinais que me faz pensar, mas esse pensamento vou guardá-lo para mim. Abel, boa noite, Pedro Hernandes. Aqui sobre o caso do Giovani, como ele disse, está sendo negociado e ele volta para o mesmo discurso. Vamos para mais uma pergunta, não tem muito o que falar, né? Tudo que ele falou aqui eu já falei nas respostas anteriores. Nessa coletiva você tem falado sobre ser eficaz, né? Claro que sim. Eu queria que você falasse pra gente, então, como fazer um Palmeiras mais eficaz. É fazer golo quando penalti, é meter a bola lá dentro. Mas na partida de hoje, a primeira finalização de perigo no segundo tempo do Palmeiras veio aos 33 da segunda etapa com o Rony. Como ser mais eficaz e como trabalhar o seu time aí para dar sequência? É fazer golos só fazer golos do que queríamos, só isso. O adversário não fez mais que nós e ganhou o jogo, certo? É fazer o mesmo que o adversário fez. O centroavante ele rematou 2 vezes, das 2 fazer uma. E nós das 16 dá para fazer 1, 2. Hoje dava para fazer. Infelizmente não conseguimos e para mim isso é o que resume o jogo. Tudo o resto é especulação e isso eu deixo para vocês, que vocês são bons nisso. Vai ficar preso ao discurso da eficácia, o que de fato é uma verdade, né? Ele agora parou de falar dos números, né? Agora parou de falar de... Voltou a falar, né? Tivemos tantos arremates, né? O Tiquinho teve 2 chances e fez. A gente teve, sei lá, 16, foi o que ele falou, não sei se não foi, peço perdão. E talvez dá para ter feito pelo menos, esses 16. Sei não, cara. Eu não sei se dava para ter feito o gol, mas o que dava para ter feito é o pênalti do Veiga. Esse sim dava para ter feito. E é uma reflexão que eu acho que cabe a humildade do próprio jogador, do próprio Abel, de reconhecer até para preservar o atleta. Porque esse ano do Palmeiras me parece que vai ser um ano mais complicado em termos de disputa de Copas e de Campeonato Brasileiro, onde o fator decisivo vai pesar. E o Veiga, desde o ano passado, começou bem com o Mundial e tudo mais, mas depois daquilo
ele vem se mostrando um jogador que ele está cedendo à pressão. Ele está cedendo à pressão. Então, eu acho que isso, como eu falei, é uma leitura do próprio atleta. Ele não pode, obviamente, perder a fé nele. Mas ele tem que ter um entendimento daquele momento da partida. Cara, não estou bem. Meu jogo tá uma tiriça. Eu não estou conseguindo praticar um bom futebol. Eu estou cansado. Porque eu fui jogar com a seleção na Europa. Eu estou exausto mentalmente. Eu não tenho condição de bater. Alguém se voluntariza? Gustavo Gomes, sei lá. É uma unidade que cabe ao próprio atleta. Isso não é diminuir, isso não é se menosprezar. Isso é a atitude de grandeza, na minha opinião. Porque eu não acho. O futebol que o Veiga jogou, eu não acho que é um futebol preguiçoso de um cara que está acomodado. Eu acho que é de um cara que voltou da Europa, está extremamente desgastado, viagens longas, compromissos com a CBF e tudo mais, outro jeito de treinar, outros jogadores, ele está mentalmente exausto. Ele tentou várias coisas, ele errou várias coisas do que ele tentou, inclusive o pênalti. Então você reconhecer que você não está mentalmente, né? Às vezes fisicamente ele está 100%, mas mentalmente você não está preparado para esse tipo de situação. Por isso que eu falo, às vezes a humildade é uma atitude de grandeza. Você chegar e falar, pô, eu não tô legal, cara. Não é que eu tô pipocando, não é que eu tô correndo da responsabilidade, é que eu não estou legal. Próximo jogo eu vou e bato tranquilo, mas nesse jogo aqui, para esse momento, para essa pressão, eu não tô com cabeça para tomar essa decisão. Alguém pode bater, por favor? Isso não é sinal de fraqueza, na minha opinião. Para muita gente pode ser um sinal de fraqueza, mas para mim é um sinal de grandeza, de você reconhecer e de você não correr o risco de prejudicar a sua equipe. É óbvio que às vezes na cabeça do cara, se o outro bate e perde, vão me cobrar. Mas, cara, é só mandar real depois, cara. Eu invento alguma coisa. Eu tava sentindo cãibra, né? A chance de errar era muito grande, perdão aqui pelo anúncio do antivírus. Eu tava sentindo cãibra, inventa uma desculpa, né? Dá aquela segurada na coxa e fala, E aí fala, pô, eu não tô mentalmente bem, mas pra imprensa depois eu vou falar, cara, eu tava sentindo uma cãibra e a chance de perder era muito grande. Preferi não bater, Preferi não bater. É isso, gente, ó, vou finalizar por hoje. A gente espera, né, aos próximos jogos, uma melhora importante, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Aqui, volto a repetir, não é nada assim, criar alarde, nossa, é o fim do mundo, acabou a era Abel Ferreira, acabou a era Sampaoli. Não acho isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É nos momentos difíceis que se fazem os grandes campeões. Uma frase clichê, mas eu acredito nisso. É nos momentos difíceis que se fazem os grandes campeões. E o Palmeiras e o Flamengo hoje passam por um momento complicado. Eles podem renascer com um jogo. Com um jogo. Às vezes vai para um jogo de Libertadores, um mata-mata. O Flamengo costuma renascer em jogos de mata-mata. O Flamengo faz um jogo de mata-mata tenso e renasce, né? E renasce. Então, assim, os times grandes, os times decisivos, os campeões, eles renascem nos momentos decisivos. E eu acho que essas duas equipes têm esse perfil. Mas hoje, a gente não pode contar com o Místico e dizer, não, daqui a 2 rodadas, nas oitavas da Libertadores, eles vão renascer. Não dá para contar pelo Místico. Aqui a gente tem que se basear em fato. E o fato é que hoje essas equipes estão deixando a desejar. E a cobrança ela é feita com base no trabalho que se tem, no caso do Palmeiras, dos jogadores que se tem, no caso tanto de Palmeiras quanto de Flamengo. E de comissão técnica também, porque o Sampaoli pode ser um milongueiro para muita gente, mas ele é um treinador estrelado. Na minha opinião, ele é um grande treinador. E eu achei que ele fosse fazer esse Flamengo virar uma máquina. Não conseguiu até agora. Não consegui, por isso que eu volto a repetir. Eu acho que agora já tem que começar a cobrar algumas coisas do Sampaoli. Os jogadores demonstram muita preguiça? Sim. Demonstram também. Mas daí ao que se aplica dentro de campo, se tudo deu certo, como diz o Sampaoli, né, que vencemos como treinamos. O Flamengo treinou para tomar esse sufoco de vencer no limite do Santos? Eu acho que não. Eu acho que não foi isso que o Sampaoli treinou. Então acho que a gente cobra porque a gente quer ver mais, porque tiveram um tempo importante para treinar. E até agora parece que não voltaram da pausa da data FIFA, tá? Vambora.
às 9 horas da segunda-feira a gente vai ter Vasco e Cuiabá, jogo, não preciso nem dizer que ele é o jogo da vida para o Vasco da Gama e para o Cuiabá um jogo para também seguir aí se afastando da zona do da zona da confusão, como diz aí o Luxemburgo. E aí a partir de terça a gente vai ter a rodada da Libertadores e aí a gente vai ver, né, como Libertadores mexe com os ânimos, né? Mexe com o emocional, então a gente vai observar o comportamento tanto de Flamengo quanto o comportamento do Palmeiras, que aí faz um jogo contra o Bolívar pela liderança do seu grupo, tá? É isso, essa vai ser uma semana de Libertadores, de Sul-Americana, vai ter bastante conteúdo, muita coisa para falar. Eu fecho por hoje, peço perdão, hoje o podcast foi ainda mais longo. Peço perdão pelo podcast gigantesco, eu tenho que me controlar, eu sei disso. Agradeço demais aos sobreviventes, aos bravos guerreiros, aos Highlanders. E agora sim eu fecho. Muito obrigado, ótima semana para vocês, um forte abraço. E amanhã a gente está de volta para falar do jogo do Vasco. Tchau.